Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Eu já te convido para que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler aqui dos versículos 24 a 27. Quero agradecer muito a Deus pela vida de todos os que já estão aqui de segunda a sexta, sem falta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na Palavra de Deus. E quero convidar você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal e a estar conosco todos os dias. Eu tenho certeza que a cada dia, a cada amanhecer, vai ter algo de Deus para o seu coração aqui nos devocionais. Vamos lá, gente. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Jesus vai contar uma história, vai dar um exemplo. E Jesus, como um grande mestre, como um grande professor, ele utiliza exemplos práticos para ensinar princípios profundos. Então, para você que quer ensinar melhor, pregar melhor, ter mais clareza no que fala, aprende com Jesus, a minha fonte de aprendizado também. E essa é mais uma dessas histórias que Jesus utiliza para nos ensinar princípios que servem para toda a nossa vida. Vamos lá? Mateus 7, versículo 24 a 27, está escrito assim: Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Presta bastante atenção nisso aqui. Versículo 24, perdão. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, ouvir e praticar são uma soma, tem uma equação aqui. Se você quer chegar no resultado que Jesus falou, você precisa colocar as duas coisas na sua vida. Ouvir e praticar, tá bom? Continuando o texto. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas, Jesus agora vai fazer um contraponto, mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, olha que detalhe interessante, quem ouve e pratica vai ter um resultado. Quem ouve e não pratica vai ter outro resultado. Então vamos lá. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Olha que interessante, gente. Jesus ele traz aqui duas situações, ele basicamente desenha dois cenários e vai dizer, olha, um cenário vai ser positivo, outro cenário vai ser negativo. No cenário positivo, você tem uma equação com dois fatores. Esses dois fatores são ouvir e obedecer. Em algum devocional, certamente, você já me viu falar sobre isso, porque essa é uma das verdades mais profundas que eu conheço e sempre faço questão de repeti-la, que no hebraico, claro que o Evangelho, o Novo Testamento foi escrito no grego, daqui a pouco eu vou te mostrar o significado aqui dessas palavras no grego, mas no hebraico, a expressão ouvir e a expressão obedecer, elas possuem o mesmo nome, Shema. Shema no hebraico significa tanto ouvir quanto obedecer. O que é que isso nos ensina? É que para Deus, ouvir e obedecer estão intimamente conectados. E aqui vem a primeira grande verdade desse devocional. Deus não quer só a sua audiência. Deus quer o teu coração. Deus quer a tua prática. Deus não quer que você apenas devote minutos para conhecer sobre Ele, mas Ele quer que esse conhecimento que você vai obter, você coloque em prática, pois ouvir a Deus e não obedecer é como você comprar um remédio poderoso e deixar de tomá-lo. Imagina você comprar um remédio caro e deixar guardado lá no armário, na geladeira, e não toma ele. Você nunca vai sentir o efeito desse remédio. Você precisa ingeri-lo, você precisa tomá-lo, precisa colocar em prática esse tratamento para que você obtenha esse benefício de estar diante do Senhor. Então, esse é o termo original, Shema. Shema no original significa tanto ouvir quanto obedecer. Exatamente o mesmo termo para as duas palavras. Agora, no grego, quando você vai ver aqui, ouve essas minhas palavras, no grego, essa expressão aqui, gente, ela tem uma conotação de ouvir com atenção, de ouvir com profundidade.
Eu sempre digo, né, que é importante você conhecer um pouco da Bíblia no original, porque conhecendo a aplicação dos textos ali escritos, você vai ter uma imersão maior no texto. Então, todos os dias eu coloco no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde você pode entrar clicando no link da descrição ou no comentário fixado. Todos os dias eu coloco anotações do devocional para você estudar. Então, essas são as anotações que só quem estiver lá no grupo vai receber. Então, quiser entrar no grupo, clica no link da descrição, mas seguindo, esse ouvir aqui não é um ouvir qualquer. Não é aquela coisa, vai falando aí que eu estou ouvindo enquanto eu vou resolvendo os problemas, aí a gente vai conversando. Não. É uma escuta ativa, é uma escuta atenta. Você já percebeu que tem algumas conversas que dá para você ter fazendo outras coisas? Jogando, brincando, trabalhando, por que não? Mas tem algumas conversas que você precisa parar tudo que está fazendo para poder devotar atenção àquilo. Normalmente é para resolver um problema sério, para ter uma DR, uma discussão de relacionamento. É para você aprender algo do qual é muito importante você ter aquela atenção. Então você devota para aquela conversa o seu foco. E o que é foco, gente? Foco nada mais é do que dizer não para tudo aquilo que não importa naquele momento. Foco é você dizer não para tudo aquilo que não importa naquele momento. Essa é uma grande chave da nossa vida com Deus. Eu oro para que o Senhor te faça ouvir isso e aprender com profundidade do que nós estamos ensinando aqui. Eu oro para que Deus faça esse devocional chegar para algumas pessoas que, aprendendo isso, vão ter um divisor de águas na sua vida. Uma das linguagens do amor conhecidas, escritas pelo Gary Chapman, né, autor do livro As 5 Linguagens do Amor, uma delas, uma das mais conhecidas, é o tempo de qualidade. E o tempo de qualidade, basicamente, é você ter tempo com aquela pessoa, dedicando a sua atenção para ela. Então é a pessoa que precisa que você tenha uma atenção plena para aquela conversa, para aquela situação, para aquele momento. E isso é realmente muito importante para muitas pessoas. Para uns menos, para outros mais, mas para todo mundo é importante tempo de qualidade. É importante você ter a atenção daquela pessoa. Então, Jesus está dizendo exatamente isso. Quando você vai ouvir, esse ouvir aqui do texto, é justamente ouvir com atenção, absorver profundamente. É uma escuta ativa, uma escuta atenta, e esse é o primeiro passo para você ouvir a voz de Deus. O primeiro passo para você ouvir a voz de Deus é, muitas vezes, diminuir os volumes que estão ao seu redor. Eu vou contar uma história para vocês interessante, e talvez nem todo mundo vai ter proximidade com esse exemplo aqui, mas quem é músico, quem canta minimamente, não precisa nem ser profissional, vai saber o que eu estou dizendo. Quando você vai estudar uma música, cada música tem diversas tracks. O que são essas tracks? Por exemplo, cada música, digamos que uma música tem ali guitarra, baixo, bateria, teclado, violão e vozes. Então, cada um desses que eu falei é uma track. Tem a track da guitarra, a track do violão, a track do baixo, a track da bateria, a track das vozes. Voz principal, sei lá, contralto, tenor, soprano. Cada track dessa é a captação daquele instrumento, daquela voz em isolado, tá? Então, quando você ouve uma música que tem lá bateria, baixo, violão, teclado, guitarra, um monte de instrumentos, cada instrumento daquele é captado separadamente, é uma via de áudio que é captada separadamente, e ao final há uma mixagem, uma mistura, para que o produto final, a música, seja então entregue. Essa é uma coisa para tu explicando aqui com detalhes, talvez tem pessoas que não tenham uma familiaridade com isso. Às vezes, quando você vai estudar uma música, ou mesmo se você gosta, né, de ver alguns instrumentos específicos, eu mesmo gosto muito de ver tracks de baixo, tracks de guitarra, tracks de bateria. Então você vai em alguns sites que fornecem as tracks originais da música, ou às vezes tem até no YouTube, algum fã já pega lá e coloca lá. E o que é uma track isolada? É você diminuir o volume de todos os outros instrumentos e você ouvir apenas o instrumento que você tem interesse. Então, peraí, eu quero ver aqui direitinho como é que esse baterista fez essa virada aqui. Qual é a levada dele? Deixa eu ver aqui. Olha aqui. E é interessante que quando você vai estudar a track do instrumento,
Tem alguns detalhes que você só percebe quando você tira todos os outros sons. É impressionante. É impressionante. Sempre que você vai estudar track em isolado, você diminui o volume de todos os instrumentos e deixa só aquele instrumento, você sempre percebe uma coisa a mais que quando estava todo mundo tocando, você não percebia. E aí é claro, né, quando a pessoa tem o famoso ouvido de músico, ela vai escutar com mais detalhes, ela vai perceber alguns sons que quem tem um ouvido comum, por assim dizer, não percebe. E eu tô aqui na turma dos ouvidos comuns, tá, gente? Eu não sou diferenciado nisso aí, não. Tem várias coisas que ouvindo a música ou outra eu não percebo, e você vê um músico que tem mais essa coisa até genética, né, pra pessoa, e tem um músico que tem mais sensibilidade musical, ele vai perceber um detalhezinho ou outro que você não consegue perceber se ele não te mostrar mesmo ali, se ele não isolar tudo e te mostrar. Isso é uma escuta detalhada. Então, o que eu quero te dizer nesse momento é que a track de Jesus, ela está disponível para você. Mas por que muitas vezes você não ouve a voz de Jesus? Porque junto com a track de Jesus, tá a track do seu coração, a track da sua ansiedade, a track da sua carnalidade, a track do seu pecado, a track do seu desejo, a track do que o mundo fala para você, a track das redes sociais, a track do entretenimento, a track da política, a track do esporte. Uma série de faixas, track é faixa, né? Eu falei track o tempo todo, né? As faixas, uma série de faixas que estão ali competindo com a voz de Jesus. Então você não consegue perceber a voz de Jesus no detalhe porque você não para poder ouvi-la com atenção. E a partir de hoje, ouça só, a partir de hoje, você não vai mais ouvir a voz de Deus sem foco. A partir de hoje, você fez parte desse devocional, se você escutou esse devocional e Deus falou com você, você não vai ouvir mais a voz de Deus sem foco. Deus quer falar com você no detalhe. Então, aquele que ouve com atenção, é a palavra praticar, quando você vai para o grego, significa produzir frutos, né? Quando você ouve com atenção, você aprende algumas coisas que agora você vai produzir frutos com aquilo que você aprendeu. Então, você tem que colocar em prática. Quando você não pratica, é totalmente diferente. Agora, é interessante que quando eu era muito mais novo, e basicamente muitas pessoas passaram por isso também, quando você vai ler esse texto inicialmente, você sempre acha que um ouviu e o outro não ouviu. Mas na verdade o texto fala que os dois ouviram. Os dois ouviram. A casa que caiu, o cara ouviu. A casa que ficou, o cara também ouviu. A casa que permaneceu, o cara ouviu. Mas a casa que se foi, o cara também ouviu. Qual a diferença aqui? É que ambos ouviram, mas só um colocou em prática. Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode assistir 15 seminários sobre oração. 25 seminários sobre jejum. 35 conferências sobre dons do Espírito Santo. Recentemente, nossa igreja, a gente teve a conferência sobre dons do Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, e foi um tempo de aprendizado muito precioso lá. Estou até relembrando que algumas pessoas que estão aqui no devocional devem ter estado também na conferência. E você pode assistir 50 conferências sobre dons do Espírito Santo, sobre batismo, sobre isso, sobre aquilo. Se você não coloca em prática, você não cresce naquilo. Entende? O chamado de Deus é para nós ouvirmos e para nós obedecermos. O chamado de Deus é para nós ouvirmos e para nós obedecermos. Quando nós obedecemos, nós colocamos a palavra de Deus em prática, nós sim sentimos a diferença de servir a Deus. E tem algo interessante aqui, gente, e é óbvio que a rocha aqui é uma figura para Cristo, né? Cristo, ele é simbolizado na Bíblia como uma rocha, como uma pedra fundamental, mas tem algo interessante que muita gente não percebe. Quando Jesus cria essas duas figuras, a figura da casa que vai persistir, da casa que vai cair, ele fala que a casa que vai persistir está firmada sobre a rocha e a casa que vai cair está firmada sobre a areia. Aí você imagina na sua mente, você cria a cena na sua mente, é fácil você perceber um fundamento de rocha, de pedra, algo duro, e você perceber um castelo de areia que uma criança faz na praia, depois vem a onda e desfaz. É muito fácil, né? Visualizar isso. Só que essa figura que Jesus está dizendo é um pouco diferente do que a gente imagina à primeira vista. Por quê, Tiago? Porque quando Jesus fala assim, ó, a casa que é firmada sobre a rocha, você não pode imaginar uma pedra para fora da terra. Não é isso. Algumas pessoas imaginam isso, né? Tem uma pedra para fora da terra, eu vou construir minha casa em cima dessa pedra. Não.
A casa firmada sobre a rocha diz respeito à profundidade. Então imagina agora um homem que vai cavando, 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 cavando. Ele inicialmente encontra areia. Se você fizer isso na praia, você vai passar por isso. Quanto mais fundo você cava, parece que mais dura a areia vai ficando, porque o solo vai se tornando cada vez mais pedregoso. Então, ele vai cavando, 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 até que ele encontra finalmente lá na profundidade uma rocha na qual ele consegue formar um alicerce. Um fundamento de uma casa, gente, um prédio, ainda nos dias de hoje, também nos dias de antigamente, você vê o fundamento para fora do prédio? Olha que fundamento interessante. Não, o fundamento fica escondido. Você não vê o fundamento. Na verdade, o fundamento, para quem é engenheiro, para quem é arquiteto, para quem é pedreiro, para quem é mestre de obra, sabe disso muito bem. O fundamento é a parte mais importante da construção. Você pode ter a melhor pintura, o melhor acabamento, a melhor produção de ambientes, o melhor design de interiores. Se o fundamento, meu irmão, estiver comprometido, saia daí urgente. Porque pode ter um acidente para te matar a qualquer momento. Então, quando Jesus fala da casa firmada sobre a rocha, a pessoa que construiu essa casa, e quem estava ouvindo naquela época, estava entendendo o que Jesus estava falando, a pessoa que estava firmada naquela rocha era uma rocha cuja pessoa cavou, 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 até que encontrasse uma pedra lá no fundo da qual ela conseguisse formar um fundamento sólido. Isso nos ensina muito, muito mesmo, sobre profundidade. E nos ensina sobre persistência em ir mais profundo em Deus. E olha, eu vejo que o Senhor, Ele tem procurado pessoas que querem ir mais profundo nele. E note, esse aqui não é um apelo para salvação, não é um apelo para, olha, você acredita em Jesus, sim ou não? Não é isso. Eu estou falando com você que já acredita em Jesus, já ama Jesus, já anda com Jesus. Já que estou aqui no devocional porque eu quero aprender mais de Jesus, glória a Deus por isso. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mas o Senhor está buscando aqueles que querem ir mais profundo. Gente, é muito frustrante, embora eu sei que muitas pessoas estão assim, mas é muito, muito, muito frustrante você lidar com uma pessoa que, na verdade, só quer ter ali uma batida de ponto religioso, sabe? Não, Thiago, deixa aqui, eu só quero ir aqui assistir meu culto, receber minha bênção, receber a oração aqui, ficar confiante, porque, Thiago, eu não começo a minha semana sem a minha oração, mas só quero a oração mesmo, não quero mais nada. Gente, isso é a coisa mais frustrante do universo. Eu prefiro lidar, e aqui não é questão de quem ser melhor, ser pior, não sei o que, nada disso. Mas eu prefiro lidar, é menos irritante, é menos chato. Na verdade, é até prazeroso lidar com um ateu que odeia Deus. O cara tem raiva de Deus, odeia Deus. Ele quer discutir ali o dia todo, ele tem raiva de Deus. É muito mais prazeroso conversar e lidar e investir nessa pessoa do que alguém que diz que ama Jesus, mas não quer ir profundo em Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque um ateu, e você vai perceber que a maioria dos ateus se debruça muito sobre o tema Deus e sobre as coisas de Deus, aquilo revela nele, no mínimo, uma sede sobre as coisas de Deus. Eu conheço muitos ateus, mas meu Deus do céu, né? São poucos não, muitos ateus que conhecem muito mais de Bíblia do que muitos cristãos. É claro que a maioria deles pesquisa sobre as coisas da Bíblia para combater, para contestar. Mas quando você vai ver no fundo, a grande maioria deles tem uma sede profunda de Deus. Você tem aquele ateu que é o ateu conveniente, né? E quando eu falo de ateísmo aqui, gente, com o máximo respeito aos ateus, tá? Mas você tem aquele ateu que é o conveniente. E qual é o ateu conveniente, Thiago? É o cara que precisa que Deus não exista, né? Porque Deus leva a um conceito de moral, que a moral cristã vai ditar ali algumas direções de vida que a pessoa não quer seguir. Então, para ela não lidar com peso na consciência e com pressão interna, para ela é melhor que Deus não exista. Para ela não entrar em crise, né, de estar, meu Deus, o que eu faço é certo ou errado. Ela, olha, Deus não existe, Deus não existe, então eu vou fazer a minha vida do jeito que eu quero e vai ser por isso mesmo. Então é o ateísmo por conveniência. Para essas pessoas, tudo bem, mas não é delas que eu falo. Mas tem ateus que são ateus sinceros mesmo. Sinceros, que têm crises profundas. Eu preciso saber se Deus existe ou não. Peraí, Deus existe? Deus não existe? Porque se Deus... São pessoas que vão fundo na filosofia, vão fundo no estudo científico, vão fundo até na Bíblia. E acredite se quiser, a maioria deles tem um encontro com Deus em algum momento.
Eu conheço vários que são cristãos, que eram ateus, e eram ateus sinceros, e na sua busca sincera, foram encontrados pelo Senhor. Gente, é uma delícia estar lidando com essas pessoas. Agora, quando você lida com alguém que diz que ama Jesus, mas só tem Jesus como uma religião, é uma coisa um pouco complicada. E é interessante que você vê esse padrão com o próprio Jesus na Bíblia. Quando Jesus ele vai lidar com o publicano, quando Jesus vai lidar com as prostitutas, quando Jesus vai lidar com a classe mais moralmente afetada da sociedade, Jesus devota muito amor, muita sensibilidade, muita atenção, muita misericórdia. E quando Jesus vai lidar com a elite religiosa, Jesus combate firmemente o tempo todo. Porque essa relação de pessoas que querem ter uma religião, mas não querem ter um relacionamento profundo com Deus, isso gera ânsia de vômito na boca de Deus. Vai ler Apocalipse lá. Quem dera fosse frio ou quente, porque és morno, vomitar-te-ei da minha presença. Então, olha como isso é sério. Olha como isso é sério. O chamado de Deus é para que nós venhamos ter um relacionamento profundo com Ele. Tiago, o que é relacionamento profundo com Deus? É um relacionamento que é verdadeiro e é intenso. É um relacionamento onde você leva Deus em conta em todas as áreas da sua vida e muito mais do que você tem levado hoje em dia. O relacionamento intenso com Deus é um relacionamento onde você leva a opinião de Deus em conta na sua vida. Sabe que a palavra glória, ela no grego é doxa, né? E glória, quando você vai para o grego estudar o sentido de doxa, você vai perceber que tem também uma aplicação de opinião. Doxa também significa opinião. Então, quando se fala assim da glória de Deus, você está falando da opinião de Deus. Aí você fala assim, ó, Deus vem com tua glória sobre minha vida. Isso é um chamado para que Deus venha com a opinião dele sobre a sua vida. E a opinião de Deus, ela vai gerar alguns questionamentos no seu coração, questionamentos esses que vão te levar a um caminho de transformação, entende? Então a opinião, a preferência de Deus, a pessoa de Deus dentro de nós, através do Espírito Santo, vai nos levar a essa profundidade, onde nós temos de fato a nossa vida completamente transformada. Deus está nos chamando para a profundidade. Então ter a casa firmada sobre a rocha diz respeito a isso. Diz respeito a essa profundidade que você vai cultivando, ó, dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Tiago, como ouvir a voz de Deus? Deus sempre fala com você primeiro em algo simples. Sempre. E quando você obedece a Deus nesse algo simples, quando você escuta Ele, toma uma decisão sobre isso, Ele vai e fala algo mais profundo. Sempre assim. Quer ver a prova de que muitas vezes Deus te fala algo simples e você não segue? Todo devocional que você assiste, não precisa ser aqui comigo não, pode ser um devocional que você assiste em outro lugar, um livro que você lê, um momento da Bíblia que você medita. Deus ele vai chamar, ele vai gerar um impulso no seu coração. Deus ele vai gerar uma direção no seu coração. Normalmente é algo muito simples, muito simples. Aí assim que termina o devocional, você fica com aquilo latente, né? Tiago, Deus falou comigo aqui, rapaz, essa palavra está remoendo no meu coração. Mas se você deixa aquilo morrer, você começa as preocupações do dia a dia, trabalho, escola, família, criança, mercado, dinheiro. Meu irmão, daqui a pouco você já se esqueceu do que Deus pediu e aquilo esfriou no seu coração. Isso tem muito a ver também com a parábola do semeador, né? A semente que é colocada ali, mas por diversos fatores, os pássaros comem, enfim, os espinhos sufocam. Aqui é um outro devocional. Mas olha como é profundo isso. Você vai, quem sabe, até essa semana eu falo sobre a parábola do semeador. Mas olha como é profundo isso. Quando Deus te dá esse comando simples, você tem que ser certeiro, você tem que ser rápido sobre isso, você tem que obedecer a Deus sobre isso. Quando você obedecer no simples, isso é um princípio espiritual. Seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Quer que Deus fale muito contigo? Obedeça Ele nas coisas simples. Você vai ver, meu irmão, o céu se abrir sobre a sua vida e sobre o seu coração. E para a gente fechar aqui, eu quero trazer um entendimento interessante, porque Jesus ele faz 3 tipos de aplicações sobre essa casa, na verdade sobre as casas, né, que estão firmadas sobre a rocha e sobre a areia. Só um momentinho aqui, gente, pega um negócio aqui. Não tá aqui não, então vamos lá, vamos seguir, rapidinho. Muito desculpa. Jesus fala assim, ó, que caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram-se os ventos sobre as 2 casas. A casa que estava sobre a areia caiu, a casa que estava sobre a pedra persistiu. Então note que ter a casa firmada sobre a rocha, ela não te isenta de passar pelas
pelas dificuldades da vida. Ela não te isenta. Você vai passar por chuva, você vai passar por enchente, transbordar rios tem a ver com enchente, você vai passar por ventos fortes sendo soprados contra a sua vida. Mas tem 3 aplicações aqui que eu quero mostrar para vocês. Quando você fala assim, caiu a chuva, que dessas 3 figuras é a mais simples, né? Uma chuva é o simples, caiu a chuva, caiu a garoa, né? Uma chuva normal. Quando se fala de cair a chuva, fala das dificuldades inevitáveis da vida. Então, todo mundo precisa comer todo dia, precisa dormir todo dia, precisa trabalhar todo dia. Todo mundo tem as suas dificuldades diárias, tá? E até para essas dificuldades diárias, você precisa estar fundamentado em Deus. Quando você não está fundamentado em Deus, até mesmo as dificuldades diárias começam a atrapalhar a sua vida de um modo que a inviabiliza. Teve vários desertos que eu passei, digamos, na minha vida, várias situações que eu passei, digamos, na minha vida, que não teve nada a ver com pecado. Não teve nada a ver com crise espiritual. Mas, meu irmão, experimenta ficar, por exemplo, sem dinheiro, o teu filho precisando de alguma coisa. Você vê se o deserto não chega até você. Experimenta ter que concluir uma missão para continuar avançando num sonho, no projeto, e a coisa não acontecer. Entende? Então, quando eu falo de chuvas, aqui caiu as chuvas, não tem a ver com pecado, não. Porque talvez você diga assim, não, Thiago, mas eu estou sem pecado, estou aqui, estou vivendo corretamente diante de Deus, fazendo tudo certinho. Caiu as chuvas, não tem a ver com isso. A vida de todo mundo terá dificuldade. A vida de todo mundo terá desafios. E até para esses desafios ordinários, você vai precisar estar fundamentado sobre a rocha. Mas aí quando a Bíblia fala de transbordaram-se os rios, quem lembra da nossa série da semana passada sobre o endemoniado gadareno, né? Uma série sobre libertação, que está aqui salvo no canal. Inclusive vou passar lá na comunidade, ou no grupo do WhatsApp, perdão. Vou passar no grupo do WhatsApp o link da playlist que eu fiz aqui com os 5 devocionais salvos, uma série que enriqueceu muitas pessoas. E se você está aqui no canal pela primeira vez, tá tudo salvo aqui, volta, revisita, onde certamente Deus vai falar muito ao seu coração. E lá nós falamos sobre a simbologia das tempestades no mar. De que essa força do mar, essa força das águas, era na cultura judaica entendido como caos, como destruição súbita, como uma força de oposição da vida. Então essa destruição súbita, né, de transbordar o rio, já tem a ver com algo além das dificuldades diárias, com os desafios diários da vida. Já tem a ver com algo que é específico para um momento ou outro. Então, por exemplo, a gente vive num país que, infelizmente, é um país muito violento. Mas você não é assaltado todo dia. A maioria das pessoas nunca foi assaltada. Quem já foi assaltado uma vez ou duas. São poucas pessoas que vão dizer, Tiago, já foi assaltado 30 vezes. Isso aí é muito incomum. Né? A não ser que você trabalhe, por exemplo, como um frentista de posto, já que posto de gasolina é um alvo muito recorrente. A não ser que você trabalhe como motorista de transporte público, porque assalto em transporte público é muito recorrente. Mas essas situações que podem, às vezes, definir a vida e a morte, tem a ver com o transbordar dos rios. Para elas, você também precisará estar fundamentado sobre a rocha. E a última aqui, o soprar os ventos. Esse soprar os ventos, ele tem a ver com provações espirituais. Tem a ver com ataques do inimigo. Tem um determinado momento na Bíblia onde a força maligna é chamada do príncipe da potestade do ar. Olha que interessante isso. Nem vou entrar em explicação aqui agora, porque mereceria mais tempo e a gente já está finalizando o devocional. Mas quando se fala de soprar ventos, a conotação disso aqui tem a ver com algo espiritual, com ataque espiritual. Meu irmão, você pode passar pela chuva, que são os desafios comuns da vida. Você pode passar pelas enchentes, né? Transbordar os rios, as enchentes, que tem a ver com algo específico de um dia ou de outro, mas que também é da vida. E você pode passar também pelo soprar os ventos. Se você passar, cair a chuva, transbordou os rios, e você não, já estou bem aqui, graças a Deus, consegui, deu tudo certo. Mas se você não tiver essa proteção contra os ataques espirituais, meu Deus. Ataques espirituais, gente, o dinheiro não te protege, os teus amigos não te protegem, os contatos que você tem não te protegem, o cargo que você tem na empresa, no governo, no funcionalismo público não te protege. Você precisa da proteção de Deus. Está fundamentado sobre a rocha para lidar com essas setas de sugestões de pensamento, com essas setas de tentações. Inclusive,
pelo menos no momento dessa transmissão, né? Sempre fica salvo. Mas ontem o nosso pastor pregou na nossa igreja e o título foi Como lidar com o seu ponto fraco. Se não me engano, o título foi esse, foi sobre ponto fraco. E nossa, que pregação rica, né? Nos ajudando ali, como a gente faz para identificar o ponto fraco, como a gente lida com o ponto fraco, como a gente consegue abordar ele de uma forma bíblica, de uma forma que dá para vencê-lo. E, gente, aquilo foi tão precioso para mim e para tantos, porque existem questões dentro da nossa vida que Satanás conhece, o inimigo conhece, e ele vai tentar colocar o dedo na ferida mesmo. Ele vai no seu ponto fraco mesmo, entende? E no ponto forte não faz sentido. Não faz sentido alguém chegar assim, Tiago, vou colocar uma tentação aqui para você, e a tentação é um prato de jiló. Eu vou colocar um prato de jiló na sua frente e você não pode comer, certo? Fala, oh meu Deus, pode ficar 50 anos aí, não vou comer o prato de jiló nunca, porque eu não gosto de jiló. Compreende? Agora, se for uma questão de culinária, né? Prato de comida, para mim tentar, aí teria que ser um churrasco, aí teria que ser uma lasanha, aí teria que ser uma pizza, aí ia ficar mais difícil. Fala, opa, é algo que eu gosto muito. Então, Satanás conhece aquilo que nós desejamos em carne. Ele conhece o nosso ponto fraco, ele conhece a nossa inclinação para o mal. Utilizei o exemplo de comida aqui, tá, gente? Mas comer churrasco e pizza e lasanha de modo nenhum é pecaminoso, tá? Pelo amor de Deus, só um exemplo. Mas trazendo, embora gula seja, mas outro devocional. Mas trazendo para você, o inimigo conhece, ele sabe exatamente onde soprar os ventos contra a sua vida. E para isso você também precisará estar fundamentado sobre a rocha. Agora, lembre quando nós começamos o devocional, quando eu falei que essa história de duas figuras, a casa fundamentada sobre a rocha, a casa fundamentada sobre a areia, é uma história simbólica que Jesus usa para ensinar uma verdade espiritual. Então Jesus traduz, olha, o cara que ficou com a casa fundamentada sobre a rocha é a pessoa que me ouviu e me obedeceu. Ele traduz esse símbolo. Tiago, o que é estar na prática? O que é estar fundamentado sobre a rocha? É você ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Todas as vezes em que você ouvir a palavra de Deus e obedecê-la, você pode ficar seguro. Pode passar vento, pode passar enchente, pode passar tempestade, pode soprar vento contra você. Você estará seguro em Deus. Agora, todas as vezes que você ouvir, olha só, todas as vezes que você assistir esse devocional todo, mas você não colocar em prática, você vai estar construindo a sua casa sobre a areia. Quando vier a chuva, quando vier a enchente, quando vierem os ventos fortes, infelizmente, não sou eu que estou dizendo e desejando para você, é Jesus que está falando de uma realidade espiritual. Então, se você está ouvindo isso nesse momento, nesse momento, nessa manhã, tarde, noite, a hora que você estiver assistindo aí, sei que muita gente assiste gravado, nesse momento, ouça a voz de Deus e não endureça o seu coração. Que o Senhor possa falar contigo na profundidade. E que nunca, em hipótese alguma, você se contente com uma espiritualidade rasa, com uma relação meramente social ou religiosa com Deus. Ele nos chama para o mais profundo. Ele nos chama para estarmos fundamentados sobre a rocha. Ele nos chama para estarmos fundamentados nele. Você crê nessa palavra, você recebe essa palavra. Então vamos orar juntos para fecharmos esse devocional. E antes da oração, quero te convidar, primeiro, deixa um like nesse vídeo, que o seu like ajuda para que essa transmissão chegue para mais pessoas. Segundo, se inscreve aqui no canal, você que ainda não se inscreveu, e eu quero te convidar para estar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que é um grupo que é fechado, não tem conversa paralela, não vai encher sua caixa de WhatsApp. É um grupo feito para ajudar na sua constância, onde você vai receber todos os dias o link do devocional e as anotações do devocional durante o dia. Eu sempre coloco lá também. Então vem para o nosso grupo e ele está no comentário fixado e na descrição desse vídeo. E também temos a nossa comunidade do Discipulado Bíblico, que é onde nós estudamos com mais profundidade os princípios da espiritualidade e da fé à luz da palavra de Deus. Também está no comentário fixado. Vem para cá que vai ser uma bênção para a sua vida. Vamos orar, gente? Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra. Nós te louvamos, Senhor, e eu quero te pedir para que a nossa vida esteja fundamentada em Ti, Senhor. Eu sei que esse devocional é uma ferramenta do céu para nós. Obrigado por falar conosco, Senhor Deus. Nos ajuda a Te obedecer, nos ajuda a Te seguir, nos ajuda a estarmos debaixo da Tua direção, ó Deus.
E se porventura, Pai, tem áreas da nossa vida que estão fundamentadas sobre areia, áreas onde o Senhor já falou, mas a gente não tem conseguido obedecer, não tem conseguido seguir. Meu Deus, nos ajuda a te amarmos mais do que as coisas desse mundo, mais do que as tentações desse mundo, mais do que as coisas dessa terra. Que o Senhor seja de fato o nosso primeiro amor, que nós possamos estar verdadeiramente fundamentados em Ti. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus, amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui abaixo qual foi a parte onde Deus mais falou contigo. Pode ser uma frase, um entendimento, um momento ali que ficou cravado no seu coração. Comenta aqui e certamente isso vai ser enriquecedor também. Eu sempre faço questão de ler e responder todos os comentários. Tamo junto, gente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.